Olá, professora Gabriela, boa tarde. O grupo é composto por Rubens Gabriel, Franciele Carla, João Vitor e Kelly Rocha. O nosso tema de estudo foi Outsiders, Estudos da Sociologia do Desvio, por Howard S. Becker. Bem, o texto do cientista social norte-americano proporciona uma reflexão sobre o desvio, com suas práticas teóricas na sociedade. O autor vai estudar diversos comportamentos e ações sociais perante regras e leis criadas pela sociedade e analisar criticamente sobre os pontos de vista dos desviantes ou infratores. Becker deixa claro que pensar e abordar questões que reflitam os desvios sociais não foi nada novo nem revolucionário, mas sim necessário para uma melhor compreensão dessas atitudes. Ele quis abordar agentes como músicos de casas noturnas, usuários de maconha, empreendedores morais, que produzem estilos de vida e visões de mundo que não deixam de ser reais por serem socialmente construídos. As relações pessoais são definidas e compostas por pessoas que, agindo juntas com diferentes graus de comportamento, produzem realidades que também as definem. Becker, já no primeiro capítulo, relativiza as regras sociais que definem os comportamentos na dualidade, certo versus errado. As ações dos indivíduos, as regras e os desvios são marcados construtivamente por processos políticos, onde alguns grupos tendem a impor seus pontos de vista, aqui fazendo uso da força, como mais legítimo que outros. O desvio, diz o autor, não depende aos atos ou aos indivíduos que os praticam. Ele é definido ao longo de processos de julgamento, que envolvem disputas em torno de objetivos de grupos específicos. Abre aspas. Desvio não é uma qualidade que reside no próprio comportamento, mas na interação entre a pessoa que comete um ato e aquelas que reagem a ele. Fecha aspas. O significado por outsider também nos é trazido, segundo ele, abre aspas, quando uma regra é imposta, a pessoa que presumivelmente a infringiu pode ser vista como um tipo especial, alguém de quem não se espera viver de acordo com regras estipuladas pelo grupo. Essa pessoa é encarada como um outsider, fecha aspas. Essa citação está na página 15. E continua, outsider é uma questão de pontos de vista. Por exemplo, abre aspas, aquele que infringe a regra pode pensar que seus juízes são outsiders, fecha aspas, citação também se encontra na página 15. Um dos interesses do autor é nas regras operantes efetivamente vivenciadas por grupos. Essas são mantidas no convívio por meio de tentativas de imposição. O autor aponta outra perspectiva sociológica, a de que o desvio é relativo, pois, dependendo da posição em que se está vivendo, um ato pode ou não ser considerado uma infração a uma lei imposta, ou ainda a conduta de um indivíduo dentro de uma comunidade. Becker deixa claro que rotular alguma ação de terceiro como desvio social dependerá do grupo social a que os atores sociais estão ligados, como classe social, política, cultural, religioso, entre outros. A noção de desvio é uma caracterização social de qualquer comportamento fora do padrão em diferentes contextos, ou qualquer incumprimento das regras que uma determinada sociedade estabelece pela parte dos cientes, que ao chegar numa nova sociedade, ele pode ser considerado, abre aspas, desviante, fecha aspas, porque ele carrega consigo todos os padrões desenhados por aquela sociedade. Uma outra característica dita no texto do autor é que os traços psicológicos individuais têm seus significados e suas motivações socialmente configurados, e o aprendizado de técnicas e interpretações construído ao longo de carreiras. E para finalizar, o autor termina o texto original com um apelo à pesquisa de campo e ao estudo aprofundado dos grupos, sejam eles os desviantes ou os empreendedores morais, chamando a atenção para a necessidade de se conhecerem as práticas desviantes e os pontos de vista de seus praticantes, e reiterando a necessidade de relativizar os julgamentos morais. E também reforça a perspectiva de que estudar o empreendedorismo moral é também uma maneira de estudar as formas de poder na sociedade.